Olá pessoal, sempre é importante a gente ocupar essa parte de exposição da doutrina espírita e, como disse para o meu amigo Marcos hoje, como eu sou falastrão mesmo, para falar eu pago para falar, e então não há problema em me convidar que eu aceito, né? E se duvidar eu peço. Porque vamos falar sobre o Espiritismo. E o Espiritismo me levou a Deus. E Deus é o caminho que me tirou da infelicidade. Portanto, temos um tributo de gratidão a pagar por isso. É isso que devemos ao Espiritismo, ao tesouro encontrado, ao Consolador prometido. Então, independente da nossa condição moral e ética, é claro que nós temos que dar exemplo daquilo que nós falamos, justamente para não piorar o nosso karma, né? A nossa situação diante da vida. Mas é claro que isso exige, né, de cada um aquilo que se pode, né, sentir. Então, nessa condição, quero dizer que em nenhum momento há santidade em quem vos fala. Pelo contrário, tanto que nós tratamos de expositor. Estamos, né, falando sobre aquilo que é uma ciência, né, e que estudamos rotineiramente. Dito isso, eu sugiro que a gente faça uma oração, então, né, para que a gente possa se inspirar um pouquinho mais na questão da mediunidade, daquilo que nos é colocado. E a Ti, Senhor Jesus, nosso irmão maior, pedimos que tenha misericórdia de nossas dificuldades, sabendo que já nos ofereceste infinitamente a misericórdia, porque és já um filho mais próximo de Deus do que nós próprios. Então te pedimos força para continuar a agir, a persistir, a buscar o progresso, a querer evoluir. Te agradecendo por isso, nós damos aberto o espaço também no plano espiritual para esta exposição e que juntos possamos avançar nessas reflexões e tirar aquilo que é bom. Muito obrigado e que assim seja. Esses folhetinhos aqui que são feitos na nossa casa, na Sociedade Espírita Harmonia e Luz, eles são trimestrais. E tem uma pilha deles ali na biblioteca, né, que eu estou distribuindo para que eles não fiquem ali criando pó e teia de aranha, né, melhor que alguém leia. E como eles estavam sobrando, é bom que a gente leve a palavra, né, como diz o próprio Sandro. E aí, eu tinha ele no carro hoje e num segundo eu li. Ele é a edição número 8. De junho de 2016. Já fazem 3 anos, né? Hoje em dia, em termos de tempo, né, e de redes sociais, onde um post não dura 3 minutos, né, no feed de notícias, 3 anos parece uma eternidade. A doutrina espírita já tem mais de 160. O cristianismo tem 2.000. Jesus tem 4 bilhões. Ou seja, o tempo é uma relatividade mesmo. Diz assim: que buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Esta é uma frase de João, o apóstolo. E Emmanuel psicografou a seguinte mensagem: a vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de construir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a este departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências,
Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando, com interesse aos que entram: que buscais? E esse é um método que Cristo usou e que a gente tem repetido. Sócrates também usava, que foi um pré-cristão na Grécia, e que ajudou também no plano espiritual como membro do grupo de espíritos que ajudou Allan Kardec no plano espiritual a codificar a doutrina espírita, perguntar para o outro, no auxílio de ajudar: quem és tu? Não para que o outro fosse provocado a mentir, porque às vezes, quando tu pergunta para a pessoa o que tu acha e a pessoa não gosta de responder, ou ela se obriga a mentir para si mesma. Sócrates era a caridade também suprema, Jesus acima de tudo. Portanto, ele tentava auxiliar moralmente nós, seres ainda em evolução, não menores no coração de Deus, menores na questão de experiências adquiridas. Como diz aqui o texto, na soma de experiências vamos expandindo até sermos a imagem e semelhança de Deus e continuarmos infinitamente a nossa expansão, porque somos eternos e imortais, graças a Deus. Mas para auxiliar a nos encontrarmos no caminho, como aqueles ícones que tem na tela do computador, ou no celular mesmo, hoje em dia é mais fácil de compreender, um desenhozinho. Você clica, às vezes abre uma pasta cheia de informações. A nossa mente, os nossos corações também são assim. Uma pergunta pode ser aquela energia que leva a pensar, realmente, o que eu estou buscando? Quem sou eu? Será que a minha escala de valores realmente está de acordo com aquilo que eu estou simpatizando nessa vida, que se chama o cristianismo e a doutrina espírita, que eu acredito que é real e que me faz pensar sobre a vida após a morte de uma maneira mais lúcida? De que forma isso está sendo útil para mim na minha transformação? Eu estou mudando realmente para melhor? Eu estou indo na direção do egoísmo ou na direção do egocentrismo ou na direção do altruísmo? Sair de mim para poder chegar à caridade, chegar ao próximo. Isso tudo acontece ao mesmo tempo. A vida é feita de relações e nós temos várias formas de nos relacionar com as pessoas e com o mundo. Portanto, na mesma hora, no mesmo momento, no mesmo espaço-tempo, todas essas emoções vibram dentro de nós. E elas precisam vibrar porque nós estamos vivos, né? Como é que nós vamos trilhar o próprio caminho da autodescoberta se não passarmos pelo erro, que a misericórdia divina perdoa? Como é que nós vamos avançar na direção da prova e da expiação se não nos colocarmos à disposição da vida em movimento? Então é por isso que o buscar, que Jesus dizia, é a ação consciente, que depois de todo o tempo da árvore do cristianismo amadurecer no turbilhão de consciências egocêntricas, porque a humanidade chegou em uma época a achar que o homem era o centro do universo, né, no Renascimento, depois achava que o Sol, depois se descobriu hoje que nós somos apenas, né, um ponto, apenas não, somos um grande ponto, né, no universo infinito. Existem milhares de mundos iguais aos nossos, existem milhares de espíritos e nós temos ciúmes né, de pequenas coisas, porque ainda somos pequeninos, como diz, né, na literatura espírita, meninos no espírito, não na carne. Na carne podemos ser até idosos, mas em espírito, recentemente temos descoberto o caminho, a verdade e a vida que Cristo disse, e é recente então a nossa caminhada nessa direção. Então é por isso que nós caímos tombos, como as crianças, né? A criança no mercado que cai, que chega a fazer aquele barulho, tum, né? Que cai de uma altura pequena, tropeça nas pernas, chora, berra, grita, levanta e vai de novo, até que ela aprende a caminhar. É uma metáfora, sim,
Mas nós temos que ter misericórdia de nós mesmos também, porque não é a Deus que nós vamos ofender com os nossos erros. É o nosso trabalho de evolução espiritual que nós sentimos prejudicado quando achamos que não fomos perfeitos o suficientes naquele dia, naquela situação, naquele momento. Não conseguimos nos desprender das inferioridades, dos sentimentos de cólera, de rancor. O próprio apóstolo Paulo diz em uma das suas escritas que a raiva não se deite sobre o pôr do sol. Ou seja, é natural que tenhamos raiva, porque nós somos reacionários naturalmente. Agora, antigamente a gente levantava a espada e cortava a cabeça. Antigamente nós, depois com maior requinte, com medo da lei, nós articulávamos quadrilhas, e ainda acontece hoje. E depois de um certo tempo nós chegamos à conclusão de que matar não é bom. Mas aí matamos as nossas próprias células, porque nós não temos a possibilidade de matar o próximo, de medo das punições que já tivemos em vidas passadas. Então a gente mata nossas células pelo câncer, pela explosão de raiva que mata os neurônios, que nos traz o Alzheimer, que nos traz o mal de Parkinson, que nos traz o câncer, pela depressão, porque a raiva contida ela gera depressão, você não pode se expor, você não pode assassinar, você não pode matar, então você mata aquela sensação dentro de si, e que se te mata junto, porque você não mostrou a outra face para si mesmo, que é a face do perdão e do bem. Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. E não sabem o que fazem. O motoboy que se atravessa no meio da avenida, ele não sabe o que faz porque ele vai morrer daqui a pouco e vai deixar a família por causa de uma teleentrega. Ou 2, ou 3, ou 10. O cidadão que atravessa a faixa de segurança olhando para o outro lado da rua, ele não sabe o que ele faz porque ele não recebeu educação, que ele pode ir até ali. Nós queremos, a pessoa que te corta e assim por diante. E se você sair assim, você vai acumulando lixo como aquelas patrolas que andam assim e vai levando na beira da praia. Você é o limpa-trilho. E vai levar onde isso? Você vai conseguir colocar isso, vai arrumar colaboradores para transcender isso e limpar a tua aura dessas energias emocionais. Então a gente tem que saber cuidar do corpo e do espírito quando estudamos o Espiritismo. O que buscais, disse Jesus? O que buscais é uma pergunta pessoal. Eu busco a minha felicidade através da música, que eu amo. Mas quanto mais eu me aproximo, mais ela escapa. Por algum motivo que eu talvez imagine qual seja, mas isso deve a mim. A minha consciência kármica. É fácil para mim verbalizar um conceito, mas até que ponto isso foi usado de maneira contrária numa outra encarnação para o próprio exercício do espírito, porque não existe privilégios. Diz a literatura que o espiritismo não acredita no diabo, porque não existe uma força competindo com Deus, mas é um verbo popular, que o diabo sabe porque é velho, não porque é sábio. Então, se nós consideramos as reencarnações e que nós estudamos, você vai trazer uma intuição daquilo que você sabe. E Deus te dá a possibilidade de mudar. O vórtice. Bezerra de Menezes foi um dia perguntado se ele tinha sentimentos. Dr. Bezerra de Menezes, um espírita conhecido na literatura espírita. Se ele tinha raiva, se ele tinha ódio, se ele tinha todas essas questões. Ele disse assim, eu tenho. Mas a obra dele contradizia isso. Mas como é que o senhor tem isso? Eu disse, eu só não caminho mais nessa direção. Eu aprendi a transcender esses impulsos. Às vezes demora mais. Hoje pode demorar um dia, uma semana, um mês. Como diz o Sandro Marcos também, existem às vezes tratamentos psiquiátricos porque nós não conseguimos espiritualmente compensar a química do cérebro devido à pressão que nós vivemos. Então é preciso que às vezes você sente uma inflamação, tem que tomar Chico Xavier tomava mais de 20 comprimidos por dia, com prescrição médica, Não era neurastênico, não era viciado em remédios, porque o corpo dele, e justamente pela mediunidade dele, pelo desgaste que ele tinha fisicamente, e ainda assim viveu 90 e tantos anos. Porque nós temos que entender que, como diz o texto aqui, quando Emmanuel fala aos homens, ele não está nos julgando, ele está nos analisando, dizendo que nós colocamos a negociação na nossa prece, pedindo, se Deus me der isso, eu serei um melhor cristão. Isso nós já fizemos um montão de vezes. Um montão de vezes. Inclusive, a própria reencarnação foi retirada dos evangelhos por uma negociação, porque os romanos espertamente transformaram o cristianismo
em religião oficial do império, porque estavam perdendo, né? E como bons políticos que eram, né? Não pode vencer o inimigo, una-se a ele. E a mulher do imperador não acreditava na reencarnação, não queria reencarnar de outro jeito, né? Porque ela era uma ex-prostituta, e estava no poder, né? Porque casou com o imperador. Então achou que poderia determinar na terra e no céu. Então mandou tirar a reencarnação da Bíblia. Os judeus acreditam na reencarnação, até hoje. E está na Bíblia. Eles têm força para manter isso, só não pregam tão explicitamente quanto o Espiritismo a questão da reencarnação, porque eles acham que se a pessoa acredita na reencarnação, a pessoa se acomoda e deixa para pagar na outra. O que, né, faz sentido, né? Principalmente no nosso país aqui, né, que a gente é meio samba lelê, né? Procrastinar as questões, amanhã eu resolvo, né? Que não tem solução, solucionado está. Isso é bom. Né? Aqui na nossa cidade, nem tanto, que a gente tem uma cultura europeia, que ao contrário disso, né, nos faz trabalhar que nem maluco. Né? Um workaholic, né? Sem descanso. E nunca estamos satisfeitos. Quase ao ponto de sermos gananciosos e mesquinhos. Né? Porque também não vamos levar um centavo. Mas, dentro disso, a reencarnação tirada dos evangelhos gerou uma distorção no cristianismo que Jesus previu. Disse: a árvore boa vai dar bons frutos, a árvore má vai secar. Mais cedo ou mais tarde, outras religiões que não aceitam a reencarnação vão acabar aceitando. Nós tivemos, graças à tolerância religiosa que há na nossa cidade e no nosso país, bem recentemente, uma palestra do Divaldo Franco no salão da Igreja dos Capuchinhos. Vocês imaginam isso há 150 anos atrás? É impossível. Se queimava livros espíritas. Quem viu o filme do Kardec, sabe? Em praça pública. Né? Allan Kardec foi preso. Né? O padre foi lá mandar soltar ele, porque eles queriam censurar a doutrina espírita. Né? À noite de São Bartolomeu, católicos e protestantes fizeram uma guerra que João Evangelista viu que o sangue mancharia as patas dos cavalos, o tornozelo dos cavalos, porque morreram muitas pessoas em nome do mesmo Cristo, do mesmo Deus, por uma questão ideológica, dogmática, por uma divergência estúpida para todos nós, que somos às vezes estúpidos, né? Competimos em termos de poder, porque religião é poder, porque o poder político que a religião traz é maior do que o poder econômico, tanto que por trás dos governos e dos impérios sempre estiveram sacerdotes, desde todas as épocas, do Egito, né? E até hoje, não pense que não. Apesar da democracia, há muito medo por trás dos políticos, principalmente aqueles que acreditam, né, nos planos espirituais. E há muita questão oculta nisso, adivinhações, e em busca do poder material. O que buscais? Disse Jesus. E a gente sabe que ele disse, né? Buscar primeiramente o reino de Deus e o resto vos será dado por acréscimo. Ótimo. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema. E eu me acho muito inteligente. Modesta parte, né? Disso. E diz do Evangelho a missão do homem inteligente na Terra. Estou brincando, tá? Porque a gente pensa que nós somos inteligentes, né? Aparece um japonês com 2 anos de idade tocando bateria melhor do que parece, né, o Mozart. Nós somos inteligentes, sim. O suficiente para nos amarmos, para nos compreendermos. Nós não estamos mais na fase, né, neandertal do homem das cavernas, que não sabe de onde é. Como no filme de comédia que tem, né, eram os deuses, né, os deuses devem estar loucos. Um parênteses que eles largaram uma garrafa de Coca-Cola numa tribo africana e eles acharam que aquilo era um presente de Deus, porque eles não conheciam, né? Era uma garrafa de vidro e transformaram aquilo num símbolo e ali se transformou numa história. E era só alguém que largou uma garrafa de Coca-Cola. Então há relatividades. Né? O que buscais? E eu pensava justamente assim, diante de frases que começam a surgir na mente da gente quando tu começa a abrir a janela para transmitir aquilo que nós temos como débito com a doutrina espírita, que digo que nos tirou já da cegueira do mundo material, mesmo que nós tenhamos as estabilidades do dia, que era o fato de que como é triste a gente se sentir desamparado, achar que Deus nos abandonou. Como é triste a solidão. E a gente sabe, porque a gente ama. Outro dia eu levei a minha filha a dançar na academia e eu fui fazer lá o meu exercício. E aí ela foi para a sala de dança lá, e quando eu entrei para ver se ela estava bem, ela estava sentadinha lá no fundo, no canto, no celular,
E eu pensei que se eu não existisse na vida dela, que solidão seria. Se Deus não existisse em nossas vidas, o que seria de nós? Então nós não estamos desamparados. Se eu, que sou cheio de impurezas, cheio de problemas reencarnatórios, se eu sou cheio de manchas na minha aura que eu não consigo nem enxergar porque Deus suspendeu pela misericórdia que Ele me dá, consigo sentir amor? Nós nunca estaremos desamparados. Nem mesmo a pior das consciências, a mais distorcida das consciências, estará abandonada pelo Pai. Jesus disse, como irmão querido que é, que nem uma ovelha daqueles que Deus deu para ele como amor se perderia. Ele não vai desistir de nós. Ele vai insistir no nosso desenvolvimento. E nós temos a vida para isso. Para entender justamente que não vamos conseguir resolver todos os problemas de milhares de vidas passadas numa única encarnação. Nós somos meninos no plano, crianças no plano de retorno à luz. E era essa a metáfora que Jesus disse quando disse: deixai vir a mim os pequeninos. São espíritos reencarnados, exemplo da inocência. Mas quando aprendemos a trabalhar o amor dentro da gente, nós ficamos mais puros, mais inocentes. A gente vai errar, a gente vai julgar, a gente vai criticar, a gente vai achar no momento da crítica que a nossa razão ácida que é para organizar. Se for caridoso, sim. Se for com a boa intenção real de organizar, sim. Agora, se for uma crítica vazia, né, e não tiver uma ideia melhor, é somente ciúmes. Primitivo. Medo de perder território. Medo de não ser amado o suficiente. Medo de estar abandonado por Deus. Essa verdade que Jesus dizia é o que nós temos mastigado hoje para nós. É aquilo que nós temos, que nós não precisamos enxergar se não quisermos, se não tivermos cascas endurecidas. Mas os nossos irmãos na Terra não estão na mesma vibração ainda. Nós estamos sofrendo justamente como aquele, entre aspas, né, retardatário, que fica para trás nos anos escolares e precisa conviver com os mais pequenos, para fazer as mesmas lições que nós não fizemos no passado. Se ele quiser organizar o ambiente que ele está e ajudar, ou ele extermina todo mundo, fica dono da classe sozinho, ou ele ajuda. Por isso que é fora da caridade na salvação. É o amor que cobre a multidão de pecados. E achar que nós não vamos errar, ouvir Maíse Braga dizer, é orgulho ferido. Como é que eu não vou errar? Quem sou eu para não errar? Quem sou eu para acertar tudo? Só que nós não queremos errar para não ter que pedir desculpa. Para não ter que se humilhar depois e dizer: Paulo, eu errei, me desculpa. Para nós mesmos também, não é só para o outro, né? Porque o outro é o outro. Ele pode aceitar a nossa desculpa ou não. Então tem uma escala de erros bem grande, né? É complicado, sim, para o orgulhoso. Mas para quem já viu isso e sentiu isso, nós temos uma energia infinita. Eu não sei vocês, mas eu sou hiperativo. E eu vou até os meus limites. Então, depois que eu acordo, eu não consigo mais ficar parado. Não é por ansiedade, é porque eu gosto de fazer as coisas. E quando eu estou muito irritado, alguma coisa está errada. Então, toma um copo d'água, ou tu está com sede, ou tu está... Mas, se não, depois de um tempo, e eu noto particularmente que o corpo nos ajuda, porque eu acho que os hormônios mudam, aos 40, agora eu tenho 50, parece que você adquire um pouco de esforço maior para navegar com maior serenidade. Calma, vai resolver. Eu agi, sim. A vontade de Deus também agiu. Eu fiz o que eu precisava fazer, sim. Nós temos a parábola do lírios do campo, né?
Olhai os lírios do campo, né, que não semeiam, não cegam, né, não colhem o feno, e mesmo assim Deus cuida deles, né, que valem menos, como ele quis dizer, porque estão numa escala inferior de natureza do que nós. Então, o recomeço é parte do processo evolutivo. E a rotina, ela não é tediosa quando você passa a encontrar as nuances do bem. Eu digo para os meus filhos, porque eles são espíritos. A minha filha disse ontem, quando eu levava para a escola, não vejo a hora de ter tantos anos, né? Ela tem 10, 15 anos. Eu disse, calma, vai chegar, o tempo vai passar de qualquer forma. Eles costumam replicar, mas ela não replicou. Eu disse, olha, tá vendo aquela árvore lá? Ela é uma árvore em extinção, não pode ser cortada. Tá vendo? Nós estávamos numa subidinha assim na sinaleira. Tá vendo aquele céu azul? Um cego não consegue ver. Tá vendo aquela nuvem? Tá vendo aquele carro? Aquilo é fruto de tecnologia, né? E assim por diante. O tempo vai passar de qualquer forma. Aproveita agora. Daqui a pouco nós estamos ali. E nós só temos o agora. Nós só temos o agora. Se eu quero ir para a esquerda, para a direita, se eu quero me matar de raiva, se eu quero perdoar, se eu quero tomar água, se eu quero tomar bebida alcoólica, se eu quero fazer o bem, se eu quero fazer o mal, se eu quero evoluir, se eu quero estacionar. Eu só tenho o agora. Agora eu estou aqui. No momento em que o Marcos me solicitou que eu fizesse para concluir a exposição, a vida mudou. Nossa vida, não sei, é de vocês. Eu volto a dizer, a minha é como um GPS, porque conforme os acontecimentos do dia eu vou adaptando, né? Eu ia para uma direção, não vai mais dar tempo, então eu vou para outra, né? Para outra, né? Não esqueci os abacaxi hoje. O abacaxi no mercado, né? Um momento de gringolice da minha parte. E até hoje talvez eu sofra, né? Então, você vai adaptando o destino, mas Deus está em todos os lugares. Está aqui, está ali, porque não tem alto nem baixo. E ao se compreender a imortalidade da alma, ao se compreender que nós somos filhos de Deus, e ao buscarmos dentro de nós, né? Tenta olhar para dentro de você num exercício simples e procurar o fundo do teu coração. Não tem fundo. Tenta procurar. Você vai conseguir, é fácil. Tenta olhar para dentro de si e achar que não, meu coração vai até aqui, depois ele vai encher. Não vai. Né? Não vai. A minha avó, que teve muitos filhos e perdeu um, ela disse, é como os dedos da mão. Se tirar um dedo da tua mão, ele não vai substituir por outro. Não somos lagartixas. Ou seja, coração não tem gaveta, porque não tem fim o amor. O ódio tem. O ódio transborda, né? O amor irradia. Porque nós temos a experiência do amor e do ódio para poder escolher. E temos consciência para poder escolher. Então o que nós estamos buscando? Buscai e achareis. Eu acredito particularmente, infelizmente, para a nossa humanidade, está acontecendo um emburrecimento geral da humanidade por causa das redes sociais. As pessoas não leem mais. Não refletem. E como não leem, não refletem, né, uma conversa mais longa e mais profunda se torna tediosa para muita gente. Ou seja, está havendo, para quem continua lendo, continua filosofando, continua buscando o bem, vai se transformar, e o bem, né? Porque senão vai se transformar numa elite materialista do mal. Existe esse também, que faz o mal. A maioria está indo a esmo, como abelhas agitadas, né? Apesar das abelhas serem mais organizadas que nós muitas vezes, ou moscas, sem direção. Para que essa correria? Para onde a gente está indo? Né? Um bom projeto, ele passa a exigir menos esforço por maior grau de eficiência, materialmente também. Então, cumulativamente, tudo é aprendizado, a vida continua, né? E de acordo com aquilo que sente e que pensa, será o teu destino. É simples assim. Né? A gente atrai aquilo que somos. Se acreditarmos realmente que a fé move montanhas, né, os nossos problemas pequenos, como diz aqui o Emmanuel, serão solucionáveis com maior eficiência, que é um prazer do vencedor. Vou resolver. E se eu não posso resolver agora, né, é porque Deus não me permitiu ainda. Talvez um dia. Talvez fosse a minha perdição, sim, de Deus. Eu não sou mais criança para dizer, olha, pai, se tu não me der um sorvete, porque eu estou com dor de garganta, eu vou espernear e não vou para a escola. É isso que nós fazemos ao negociar nossa oração com Deus. Se Ele não me der um emprego melhor e não me der mais lucros na minha empresa,
eu vou deixar de ser cristão. Ah, vou largar. Tô cansado. É a palavra tô cansado que a gente mais ouve, né? Ah, tô cansado. Pode estar cansado de trabalhar. Agora, energeticamente, você precisa agir. Senão a tua fé não está sendo eficiente naquele momento, pelo menos, né? Vamos trabalhar para isso. E é o que se faz no processo de evolução. O processo não está dando certo, substitui o que não está dando certo pelo que está dando certo dentro de ti. Eu vou concluir de verdade, porque eu me lembrei da dona Isabel Salomão, que disse uma vez que a gente acha que encontra empatia nos próximos, mais próximos da gente, às vezes não, às vezes é pior. Porque às vezes você acha que vai chegar para a esposa e vai contar uma coisa íntima e acha que ela vai entender, ela vai dizer, não, não é isso, eu não consigo ver desse jeito. E a gente se ofende. Ou a mãe, ou o amigo mais próximo. Então é a gente e Deus. Nem tudo dá para abrir. Porque a pessoa não pode não entender mesmo, ela não vive a vida da gente, né? E a gente não quer ouvir o contraponto, a gente se irrita. Eu sou assim também. Ainda mais com sangue latino, né? Vamos buscar o amor. Parece coisa de carola, né? Mas é o que me resta dizer para que eu mesmo me console, né, de que dias melhores virão. É o amor que cobre a nossa própria multidão de pecados, né? Vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. Se você não tem pecados, né, melhor para ti. Agora, se você tem, não atira a primeira pedra, que ela vai voltar para ti. Segue o teu caminho, porque a vida é boa. Deus é bom. E é só felicidade no caminho do cristão que acredita realmente na sua própria essência de filho de Deus. Muito obrigado então pela atenção de vocês. Eu não consigo nunca concluir de uma maneira satisfatória, porque eu falaria eternamente aqui. Mas mesmo assim vamos pedir a Deus que nos ajude a sermos profundos e não hipócritas. A sermos corretos, sermos amigos de nós mesmos. E temos a certeza, Pai, de que é natural que o trabalhador em evolução se suje de óleo, de graxa, de energias negativas e sofra e erre e blasfeme ao martelar o próprio dedo. Numa metáfora de que nosso espírito ainda precisa se ajustar para chegar a Ti, querido Deus. Tende pena de nós, mas para que não sejamos preguiçosos ao sabermos um pouquinho mais do que aqueles que não querem saber por outros motivos, e que tenhamos, como Tu tens de nós, a mesma piedade deles, porque não sabem o que fazem. E quando já temos a lucidez do que fazemos e do que já fizemos, Pai, ainda maiores são os nossos compromissos. Então Te pedimos, ajuda-nos a manter a nossa fé. Seja feita a Tua vontade, até o próximo encontro. Muito obrigado, que assim seja.